A fazenda dos Nogueira era uma ilha de terra e tempo, isolada do mundo por colinas e décadas de esquecimento. Ali, Afonso e Helena haviam construído uma vida de trabalho duro e amor simples, uma vida abençoada com 6 filhos, todos meninos, cujas risadas preenchiam os vales silenciosos. A terra, herdada por Afonso, era antiga. Suas cercas de arame farpado e seu solo escuro guardavam as histórias não contadas de gerações de sua família. Para eles, era um santuário. A notícia da 7ª gravidez de Helena chegou com a suavidade das primeiras chuvas de outono. A alegria inicial, no entanto, foi rapidamente manchada por uma sombra fria e antiga. Uma superstição, um conto de lareira que Afonso sempre descartara como bobagem, mas que agora ecoava na mente de Helena com o peso de uma profecia. Na linhagem dos Nogueira, a bênção do 7º filho era uma farsa, era uma maldição. Afonso tentou acalmá-la, seus braços fortes um refúgio contra os medos dela. São histórias de velhos, Lena, para assustar crianças. Mas Helena via a verdade nos olhares que recebiam na vila. Os sorrisos forçados, as bênçãos sussurradas que soavam mais como condolências. Ela via o jeito como as velhas se benziam quando ela passava. Eles sabiam, eles se lembravam. O medo de Helena se tornou uma febre, uma necessidade de provar a loucura ou a verdade. A busca a levou ao sótão poeirento do casarão, um cemitério de memórias esquecidas. Em um baú de madeira escura, trancado com um cadeado de ferro enferrujado, ela encontrou o que procurava. Não eram tesouros, mas diários. Dezenas deles, de couro ressecado e páginas amareladas, escritos por seus antepassados. Com as mãos trêmulas, ela abriu o mais antigo, datado de 1887. A caligrafia de sua trisavó descrevia a alegria do nascimento de seu 7º filho, Inácio. Mas as entradas seguintes mudavam de tom. O menino era quieto, observador. Os animais da fazenda o evitavam. Seus olhos, antes castanhos, pareciam escurecer, refletindo a luz das velas de uma forma estranha, não humana. Helena passou dias lendo, cada diário um capítulo do mesmo pesadelo repetido. O 7º filho era sempre diferente. Frio, calculista, desprovido da empatia que definia o resto da família. As crônicas falavam de colheitas que apodreciam, de gado que adoecia, de uma sombra que parecia se aprofundar sobre a fazenda. A maldição não era violenta, era uma praga silenciosa, uma podridão que começava na alma da criança e se espalhava para a terra. A última entrada do diário da trisavó era quase ilegível, manchada de lágrimas. Hoje é o seu 21º aniversário. A coisa despertou. Não é mais meu Inácio. É apenas o hóspede em sua pele. Que Deus tenha piedade de nós. Helena fechou o livro. O silêncio do sótão agora preenchido pelo som de seu próprio coração aterrorizado. A lenda era real e estava crescendo dentro dela. Afonso, ao ver a prova inegável nas páginas amareladas, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ceticismo deu lugar a um desespero primitivo. Não era uma doença que um médico pudesse curar. Era uma maldição costurada no tecido de seu sangue. A necessidade de proteger seu filho, ainda não nascido, se tornou a única força que o movia. A busca por uma solução os levou para além da medicina e da razão, para os sussurros do folclore. O nome de Dona Íris, uma velha benzedeira que vivia isolada na serra, foi mencionado com uma mistura de medo e respeito. Eles a encontraram em uma cabana pequena, cercada por ervas secas e o cheiro de fumaça de lenha. Seus olhos escuros e antigos pareceram reconhecer a sombra que o seguia. Dona Íris ouviu a história em silêncio, seus dedos nodosos traçando padrões na mesa de madeira. Esta não é uma maldição que se quebra, meus filhos, disse ela, a voz um sussurro rouco. É um pacto, uma dívida de sangue. Um de seus ancestrais trocou a alma do 7º filho por esta terra fértil. A terra sempre cobra. Ela explicou a natureza da entidade.
Não era um demônio, mas algo mais antigo, um espírito da própria terra, faminto. O sétimo filho não era possuído. Ele era o pagamento, o receptáculo preparado por gerações para abrigar a fome da criatura. No 21º aniversário, a alma da criança era consumida e o hóspede despertava para governar a terra até sua morte, garantindo a prosperidade em troca de sua prisão de carne. Mas deve haver um jeito, implorou Helena, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Dona Íris hesitou. Não se pode enganar a terra, mas talvez possamos confundir sua fome, esconder a criança, mascarar sua alma. Será preciso um ritual, um que exigirá um sacrifício de vocês, e não há garantia de que funcionará. A esperança era uma brasa frágil, mas eles se agarraram a ela. Dona Íris detalhou o ritual. Precisariam de objetos que representassem a vida e a morte, o sagrado e o profano. Uma raiz de mandrágora colhida sob a lua cheia, água de 7 fontes e o mais difícil, um objeto pessoal de uma criança que morreu sem ser batizada, para criar uma sombra espiritual que pudesse enganar a entidade. Conseguir o último item foi uma jornada pela escuridão da alma. Afonso teve de visitar o cemitério de uma vila vizinha, subornando o coveiro para saber de um túmulo infantil esquecido. Sob a luz fria da lua, ele cavou a terra úmida, o som da pá um sacrilégio. Encontrou um pequeno caixão de madeira podre. Dentro, junto a ossos minúsculos, um pequeno medalhão de prata. Ele o pegou, sentindo-se o pior dos homens. Os meses seguintes foram uma tortura de preparação e paranoia. Helena sentia o bebê se mover e em cada chute se perguntava se era a inocência de seu filho ou a impaciência do hóspede. Afonso fortificou a casa, não contra ladrões, mas contra sombras. Ele cravou cruzes de ferro em cada janela e porta, seguindo as instruções de Dona Íris. A fazenda, antes um santuário, havia se tornado uma fortaleza. A noite do parto chegou com a fúria de uma tempestade. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava como um predador. Dona Íris chegou, seu rosto uma máscara de concentração. O quarto foi preparado. Círculos de sal no chão, ervas queimando em incensários, o medalhão de prata roubado sobre o peito de Helena. O ritual e o parto aconteceriam ao mesmo tempo. Enquanto as contrações de Helena se intensificavam, Dona Íris cantava em uma língua antiga, suas palavras se misturando ao som da tempestade. Afonso segurava a mão da esposa, seu rosto uma mistura de amor e terror. Ele sentia a presença do lado de fora, uma pressão contra as paredes da casa, uma escuridão que queria entrar. O bebê nasceu com um grito forte e saudável. Um menino, Samuel. Por um momento glorioso, o ar no quarto pareceu mais leve. A tempestade lá fora pareceu amainar. Helena chorou, segurando o filho junto ao peito. Olharam para Dona Íris buscando a confirmação. A velha benzedeira assentiu lentamente, mas seus olhos ainda estavam cheios de cautela. Ainda não acabou. A noite ainda não terminou. Afonso, tomado pelo alívio, cometeu o erro. Ele se esqueceu do aviso de Dona Íris para não quebrar o círculo de sal até o amanhecer. Para pegar um cobertor mais quente para o bebê, ele deu um passo para fora do círculo. No instante em que seu pé tocou o chão de madeira do lado de fora, todas as velas do quarto se apagaram. A temperatura caiu drasticamente. A porta do quarto, que estava trancada, se abriu com um rangido lento e agonizante. Na escuridão do corredor, uma figura estava parada. Era Afonso, mas não era ele. Seus olhos brilhavam com uma luz pálida e faminta, e um sorriso lento e desumano se espalhava por seus lábios. A entidade não precisava esperar pelo menino. Encontrou um hospedeiro temporário. "Você não pode escondê-lo de mim", disse a coisa com a voz de Afonso, mas distorcida com um eco de terra e pedra. "Ele é meu. Ele é o pagamento." Helena recuou na cama, abraçando o pequeno Samuel, que começou a chorar.
Dona Íris se colocou entre eles, segurando um crucifixo de ferro. Esta carne não lhe pertence, sombra da terra. Ela gritou. A criatura no corpo de Afonso riu, um som que fez as paredes tremerem. A carne é fraca, mas o sangue é forte. O sangue dele me chama. Ela deu um passo em direção à cama, ignorando a benzedeira. Helena, em um ato de puro instinto maternal, pegou o medalhão de prata do peito e o pressionou contra a testa de seu filho recém-nascido. Quando o metal frio tocou a pele do bebê, uma luz branca e suave emanou do medalhão. A criatura no corpo de Afonso gritou, um som desumano de dor e fúria, e recuou, protegendo os olhos. A luz se expandiu, preenchendo o quarto, empurrando a escuridão para trás. O corpo de Afonso desabou no chão, inerte. A luz se dissipou. A tempestade lá fora havia parado. O primeiro raio de sol da manhã entrava pela janela. Afonso gemeu no chão, a consciência retornando lentamente, sem nenhuma memória do que havia acontecido. Helena chorava silenciosamente, abraçando o filho que dormia pacificamente. Dona Íris olhou para o medalhão na mão dela. Funcionou, sussurrou a velha. Por enquanto. Eles haviam vencido a batalha daquela noite. Mas Helena, olhando para o rosto inocente de seu 7º filho, sabia que a guerra estava longe de terminar. A maldição não havia sido quebrada. O hóspede não fora destruído. Ele apenas fora enganado, repelido, e ele esperaria. 21 anos. 21 anos de amor e medo, de orações e vigília. 21 anos até o dia do pagamento final. A fazenda estava em paz, mas era a paz de uma terra que sempre, no final, cobra suas dívidas.